Hoje é dia 8 de julho de 2025 e acordamos nessa terça-feira com uma triste notícia. 5 soldados das Forças de Defesa de Israel perderam a vida nessa noite em uma emboscada feita pelos terroristas no norte da faixa de Gaza. Não sai daí, a gente já volta para falar sobre isso. Pois é, hoje, essa noite, tivemos um evento de bastante importância na faixa de Gaza e que levanta um alerta sobre a forma com que esses jovens, com que esses soldados estão morrendo na faixa de Gaza. A maioria desses eventos trágicos com mortes de soldados israelenses, ele acontece com o uso de emboscadas e explosivos, artefatos explosivos. E isso levantou um alerta de como se proteger disso, levando em consideração que a guerra que Israel está travando contra uma organização terrorista não é contra um país que respeita leis internacionais, que respeita leis de guerra. Não, é uma organização terrorista covarde que usa a própria população como escudo. E isso dificulta absurdamente. Eu quero ler alguns detalhes sobre o que aconteceu essa noite. São detalhes de uma investigação inicial sobre esses explosivos e a emboscada que foi feita contra as Forças de Defesa de Israel na cidade em Gaza, onde 5 soldados perderam a vida. Na verdade, foi uma emboscada armada, um explosivo acionado remotamente, e quando o resgate chegou, os terroristas ainda estavam na área, escondidos, e atiraram contra as equipes de resgate. Alguns desses 5 que também perderam a vida, eram da equipe de resgate. O incidente ocorreu durante uma operação conjunta de 2 brigadas das Forças de Defesa de Israel no norte da faixa de Gaza. Essa cidade, ela já foi conquistada e reconquistada inúmeras vezes durante essa guerra na faixa de Gaza, e onde as forças de defesa já atuaram diversas vezes com grandes contingentes. No sábado à noite, uma nova ofensiva teve início, envolvendo 2 brigadas, a Brigada Norte e a Brigada de Reserva 646. O objetivo dessa operação era atacar e limpar a área de terroristas. O incidente começou pouco depois das 10 da noite passada, do dia 7, quando uma força do batalhão 97, esse batalhão é o primeiro batalhão ultra-ortodoxo das Forças de Defesa de Israel. Enquanto esse batalhão atravessava a rota a pé como parte dessa ofensiva. A rota a pé, ela fazia parte da missão. Você tinha a rota que era feita por veículos e a rota feita a pé. 2 artefatos explosivos colocados na rota foram detonados em sequência, atingindo os soldados desse batalhão. As Forças de Defesa de Israel afirmaram que essa área foi amplamente atacada por via aérea nas últimas semanas, como parte de operações de amolecimento aéreo em preparação para essa ação terrestre. Ainda assim, os 2 explosivos explodiram precisamente quando a força terrestre passou pelo local. A avaliação inicial aponta que foi um mecanismo ativado remotamente a partir de uma emboscada. Durante o processo de evacuação dos feridos do local da explosão, terroristas abriram fogo em outra emboscada contra as forças de resgate. Essas equipes também sofreram baixas e a evacuação tornou-se complexa e demorada. Outras forças de resgate foram enviadas ao local para retirar todos os envolvidos. O batalhão terrestre, que estava a pé e que sofreu a primeira emboscada com os explosivos, e a equipe de resgate que foi resgatar os da primeira tropa. Então foi enviada uma terceira tropa de resgate para resgatar o resgate
que estava resgatando os soldados. Deu para entender como é que é complexo esse tipo de missão? Uma emboscada a tiros após a detonação de explosivos é uma tática característica que já ocorreu diversas vezes nas últimas semanas, em incidentes nos quais terroristas do Hamas plantaram explosivos contra as nossas forças. Os terroristas agiram de maneira semelhante em episódios anteriores, como aquele em que caiu o sargento Asaf Zamir, no ataque ao veículo Puma, em que 7 soldados da engenharia morreram em Khan Yunis. Eu nem cheguei a fazer um vídeo sobre esse assunto, desses 7 que morreram, quando um dispositivo também explosivo foi colocado no veículo blindado onde eles estavam. Ao todo, 5 soldados perderam a vida nesse incidente. 14 soldados ficaram feridos, 2 deles em estado grave, 6 em estado moderado e outros 6 com ferimentos leves. Todos os feridos conseguiram ser evacuados para tratamento médico em um hospital. Agora eu vou falar o nome e a idade desses soldados que caíram nesse episódio. Meir, de 20 anos, de Jerusalém. Moshe Nissim, de 20 anos, de Jerusalém. Noam, de 20 anos, também de Jerusalém. Benyamin Asulim, de 28 anos, de Haifa. E Moshe Shmuel, de 21 anos, de Beit Shemesh. Complicado, é muito complicado. E aí levanta o alerta sobre a questão de como eles estão usando esse tipo de emboscada. De acordo com todos os comandantes sêniores de Gaza, a ameaça dos explosivos é a ameaça número 1 para nossas forças na região. Pelos dados disponíveis nessa manhã, mais de 70% das baixas nas manobras da faixa de Gaza nos últimos meses foram causadas por explosivos. Foram 27 mortes, num total de 38 desde a retomada dos combates em março. Então, o próprio Hamas já conseguiu verificar essa brecha, nessa dificuldade em defesa, nessa manipulação dos explosivos, vamos dizer assim, no uso dos explosivos com aquela pitada de covardia que uma organização terrorista é especialista. Os explosivos aparecem principalmente de 2 formas: emboscadas com explosivos nas rotas, foram 19 mortos nessa média, e edifícios com armadilhas explosivas, foram 6 mortos no período. Nas últimas semanas, as forças de defesa de Israel identificaram um aumento na ousadia dos militantes do Hamas. Ao contrário do que ocorria anteriormente, que eles fugiam dessas armadilhas colocadas com explosivos, dessa vez e nas últimas vezes, eles colocam os explosivos, acionam remotamente e quando a equipe de resgate chega, eles atiram contra as equipes de resgate. É uma situação muito complicada, que o exército de Israel tem que mudar a forma de agir, a forma de se proteger dessas emboscadas. Lembrando que o exército de Israel está lutando contra uma organização terrorista, não é um país, não é uma organização que respeita normas nem leis de guerra, exatamente o contrário do que eles pregam. Eles querem que Israel respeite as normas e Israel está de acordo com as normas internacionais. Quem tiver dúvida, pega a norma internacional e leia. Não fica pensando que, na minha cabeça funciona assim, eu acho que atacar um hospital é um crime de guerra. Leia, se informe, use a internet e veja quando é que um hospital perde essa proteção pela lei internacional. E sim, o hospital perde essa proteção pela lei internacional. Já falei diversas vezes aqui no canal. Então, se você tem dúvida ou se você acha que é um crime de guerra, ao invés de você ficar repetindo, vomitando, crime de guerra, procura saber quais são os crimes previstos. Agora, pelo lado do Hamas, eu acho que seria muita hipocrisia
alguém dizer que uma organização terrorista respeita as leis de guerra. Eu acho muita hipocrisia. Mas lamentamos essas 5 mortes, temos alguns soldados internados em estado grave, se não me engano 2, o restante está fora de perigo. Vamos rezar por esses 2 que estão internados em estado grave, para sua plena recuperação. E pedir também que a alma desses 5 jovens que perderam a vida hoje na faixa de Gaza, defendendo Israel, defendendo a mim, defendendo a minha família, defendendo a todos os cidadãos que estão em Israel hoje, que a alma deles seja abençoada. Muito obrigado, eu volto a qualquer momento com novidades direto aqui de Israel. Forte abraço, até o próximo vídeo e até a próxima live. Bye, bye.